E aí galera, tudo bem? Estou trazendo aqui nessa oportunidade um vídeo para complementar um assunto que nós vimos há alguns dias, que foi o controle de constitucionalidade. Nós vimos naquela oportunidade que as inconstitucionalidades podem ser de dois tipos, por ação e por omissão. A por ação pode ser formal ou material, né? Isso só para lembrá-los. E nós vimos também que o controle pode ser político, jurídico ou misto. E no caso do controle jurídico, nós temos o controle difuso e o controle concentrado. Lembrem que alguns autores, exatamente por esse fato do Brasil ter um controle jurisdicional, um controle judiciário, vamos dizer assim, de duas maneiras diferentes, através do difuso e do concentrado, alguns autores chamam o controle jurisdicional no Brasil como controle misto, tá? Diferente do controle misto que nós vimos, que é aquele que junta o político e o jurisdicional, como é o caso da Suíça. Lembrem que esse assunto tem mais dois aspectos importantes que precisam ser abordados aqui, e o primeiro deles é sobre o momento do exercício do controle de constitucionalidade. Se nós levarmos em consideração o momento do exercício, uma questão cronológica, o tempo, nós temos dois controles: o controle preventivo, ou a priori, e o controle repressivo, sucessivo ou a posteriori. O primeiro, o controle preventivo, se dá ainda dentro do processo legislativo, ainda durante a existência do projeto de lei e não de uma lei ainda. Quando o processo legislativo se inicia, a pessoa competente para iniciá-lo na entrada num projeto de lei, e esse projeto de lei passará por uma discussão dentro das comissões parlamentares. Exatamente dentro dessas comissões é que ocorre o controle preventivo, porque haverá uma discussão se aquele projeto é constitucional ou não, e pode entender a comissão, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que o projeto não é constitucional, portanto, pedindo para arquivá-lo. Ainda dentro do Poder Legislativo, como nas comissões, existe também a possibilidade de fazer o controle quando o projeto chega em plenário, local onde os deputados se reúnem para deliberarem aí e votarem o projeto, e eles podem entender ali que não é interessante aprovar aquele projeto porque ele é inconstitucional. Esse controle preventivo se dá, portanto, dentro do Poder Legislativo, nesses dois momentos, no Poder Legislativo, nas comissões e no plenário. E se por um acaso a Casa Legislativa aprovar o projeto e encaminhá-lo, através de um ofício que a gente chama de autógrafo para o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo tem também a chance de fazer um controle preventivo, porque a gente ainda está falando em sede de projeto de lei durante o processo legislativo, portanto, e o chefe do Executivo pode entender que aquele projeto é inconstitucional e vetá-lo. E esse veto, lembrando a vocês, é o denominado veto jurídico, que se dá porque o projeto é inconstitucional. Uma vez promulgado o projeto, ou seja, uma vez transformado em lei, não se fala mais em prevenção e, portanto, haverá a possibilidade, depois da promulgação, apenas do controle repressivo ou a posteriori. Esse controle é feito pelo Poder Judiciário, pelo menos em regra, e se dá depois que a lei já existe, ou seja, depois da promulgação com a existência da lei. Esse controle é feito, como a gente viu no último vídeo, ou de forma difusa ou de forma concentrada, lembrando que difuso é o controle que permite que qualquer órgão do judiciário o faça, e o concentrado é aquele que permite apenas a Corte Constitucional daquele país fazer o controle de constitucionalidade. Levando isso em consideração, o controle difuso e o controle concentrado, vamos falar um pouquinho agora dos meios de controle que têm uma relação direta com o controle difuso e com o controle concentrado. Os meios de controle são dois, O primeiro é o chamado meio em concreto e o segundo é o chamado meio em abstrato. Quando se fala de meio em concreto, o controle é feito sempre difusamente, vamos falar assim, ou seja, qualquer órgão do Poder Judiciário, juiz ou tribunal pode fazê-lo. O controle difuso então está atrelado diretamente com o meio em concreto, e esse controle é feito indiretamente através de uma exceção,
se discutindo a constitucionalidade paralelamente ao objeto principal da ação, que versa sobre qualquer outro assunto. Então, se o juiz do caso entender que uma das leis ou qualquer ato normativo suscitado no processo pode ser inconstitucional a pedido aí de uma das partes, que é só elas, réu, o autor, que pode efetivamente questionar essa inconstitucionalidade, o juiz pode entender que essa lei é inconstitucional e não permitir que se utilize especificamente naquele processo, já que o efeito gerado por essa decisão do juiz no controle em concreto é um efeito interpartes, ou seja, só entre as partes, não é para todos, tá? E, portanto, qualquer pessoa, né, que seja titular de direito individual ou coletivo aí, pode suscitar dentro do processo que está ali movendo uma inconstitucionalidade, onde o juiz vai ter que analisar isso primeiramente, tá? O controle em abstrato não se discute a constitucionalidade dentro de um caso concreto especificamente. Se discute diretamente a inconstitucionalidade, ou seja, a abstração, a existência simples e pura da lei ou do ato normativo. Tá? Isso é questionado em face da Constituição Federal apenas no Supremo Tribunal Federal, através das ações de controle de constitucionalidade, as ADINs, a ADECOM e a ADPF, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas são as ações de controle que podem ser utilizadas para questionar abstratamente a inconstitucionalidade ou não de uma lei ou ato normativo. Isso será feito no Supremo Tribunal Federal e o Supremo, em decidindo pela inconstitucionalidade, o efeito disso aí é já para todos, ou seja, erga omnes. Lembrando que só quem pode pleitear, só quem pode arguir a inconstitucionalidade de uma lei pelo meio em abstrato são as pessoas e órgãos, né, os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal de 88. Só eles podem fazer isso. Tá? Era até a Constituição de 88 competência exclusiva do Procurador-Geral da República, mas depois da Constituição de 88 esse rol se alastrou e vocês podem observar dando uma lidinha aí no artigo 103 da Constituição. Lembre também que no caso do controle em concreto, se a discussão da constitucionalidade indiretamente chegar ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo entendendo que é inconstitucional aquela lei, o efeito continuará inter partes, mas o Supremo tem a obrigação de informar ao Senado sobre essa inconstitucionalidade, o Senado vai analisar, e se o Senado entender que de fato aquela lei é inconstitucional, o Senado transformará, digamos assim, o efeito inter partes em efeito erga omnes, suspendendo a executoriedade daquela lei e aí valendo já para todos. Tá? Então o próprio meio em concreto pode gerar excepcionalmente aí um efeito erga omnes e não só inter partes. Lembre também que o Supremo Tribunal Federal atua como órgão jurisdicional no caso do controle em concreto, como um órgão normal do Poder Judiciário, e atua como a Corte Constitucional no caso do controle em abstrato especificamente. Tá certo? É assunto importante, lembrem sempre deles, estudem para a prova, tá? E até a próxima.